Dados e estatísticas se tornaram mais presentes no futebol nos últimos anos e continuam a evoluir. Uma das métricas é a expectativa de gols. Desde que foi introduzida pela Opta em 2012, essa métrica passou a se tornar uma das mais difundidas na análise do futebol. Emissoras de TV tradicionais do Reino Unido mostram essa métrica em suas transmissões, principalmente nos torneios da Premier League. Em entrevistas coletivas, muitos técnicos têm mencionado a métrica, como Jürgen Klopp, Mourinho, que usam a métrica para discutir o desempenho de suas equipes. A expectativa de gols é uma das primeiras métricas a se tornarem amplamente conhecidas no mundo das análises do jogo. Entre torcedores, analistas de desempenho, estudiosos do assunto, apostadores, entre outros. Por conta disso, muito inevitavelmente, enfrenta críticas de jornalistas pela falta de conhecimento e pelos velhos hábitos do achismo. Uma verdadeira batalha entre a forma tradicional de ver um jogo e o futuro mundo sem volta da análise dos dados. No entanto, antes mesmo de fazermos os nossos julgamentos, é importante entender como a métrica funciona e como deveremos usá-la. A expectativa de gols é uma medida expressa como um número entre 0 e 1. Onde espera-se que uma determinada finalização resulte em um gol. Leva em consideração uma série de fatores e dados históricos, e nos permite identificar quantos gols um jogador ou equipe deveria ter marcado com base na qualidade das chances que teve durante uma partida. A expectativa de gols de 1 é o valor mais alto que uma única finalização pode ter. O que significa que um jogador tem 100% de chances de anotar um gol. Quanto maior o valor dos gols esperados, maior a probabilidade do jogador converter a oportunidade. Sabemos que uma chance de finalização do meio-campo não tem tanta probabilidade de resultar em um gol, quanto uma chance de dentro da área. Com a expectativa de gols, podemos quantificar a probabilidade de um jogador pontuar em cada uma destas situações. As principais críticas à expectativa de gols costumam aparecer em cenários onde a métrica não está sendo aplicada corretamente. O mais comum deles é no nível de um jogo. O time com maior expectativa de gols não significa necessariamente que ele deveria ter vencido a partida. A expectativa de gols está medindo a qualidade do chute e não o resultado esperado do jogo. No exemplo entre Granada 1, Sevilha 0, o Sevilha realizou 14 finalizações durante a partida, enquanto o Granada realizou apenas 3. A partir dessas estatísticas, ficaríamos com a impressão de que o Sevilha deveria ter vencido a partida. Mas, se olharmos apenas os dados crus, podemos realizar muitas análises errôneas dentro de uma partida. A expectativa de gols do Granada foi de 0,08, enquanto o Sevilha anotou 1,40. A qualidade é melhor do que quantidade. Outro erro comum
está na interpretação literal do nome da métrica. Não esperamos que os gols ocorram exatamente como a probabilidade prevê. Entendemos também que frações de gols não podem ser anotadas. O nome gols esperados é derivado do conceito matemático de valor esperado e é uma medida de probabilidade de ocorrência de um resultado. O valor esperado de um lançamento de moeda é 50% provável de dar cara e 50% provável de dar coroa. A cara ou coroa esperada é de 0,50. Não esperamos que exatamente metade dos lançamentos da moeda caiam em cada resultado, mas sabemos que quanto mais lançarmos a moeda, provavelmente regrediremos ao equilíbrio. Se um lançamento de moeda caiu na coroa 10 vezes seguidos, os lançamentos futuros da moeda ainda têm a mesma probabilidade de dar cara ou coroa. Desta forma, o mesmo se aplica à expectativa de gols. A variação do valor esperado é inevitável, e esta é uma informação valiosa que podemos analisar no futebol. Uma crítica bem comum aos dados é que os modelos atuais não levam em consideração os níveis de habilidade e talento de um jogador, seja ele finalizando ao gol ou fazendo um gol. Isso é algo que obviamente influenciará o valor da expectativa de gols, quando este for medido, e portanto é algo para se manter em mente. Enquanto assistimos a uma partida, podemos dizer intuitivamente quais chances eram mais ou menos prováveis de ocorrer. O jogador estava próximo do gol. Ele finalizou com um ângulo bom. Foi uma jogada 1 contra 1? Foi uma finalização de cabeça? As variáveis que são levadas em consideração ao determinar a probabilidade de um gol incluem Embora estas variáveis forneçam um bom padrão para a análise da expectativa de gols ou gols esperados, alguns modelos mais complexos também levam em consideração fatores como jogo defensivo dos adversários. A defesa é um fator tão importante em um jogo quanto o ataque. Portanto, ao levar isso em consideração, os dados provavelmente serão mais confiáveis. Algumas situações são particularmente únicas e, portanto, são modeladas de forma independente. Os pênaltis recebem um valor constante, correspondente à sua taxa de conversão geral, que é de 0,79 xg. O uso do NP-XG é útil, porque fornece uma análise mais precisa. Os pênaltis podem distorcer os gols esperados de um jogador ou de uma equipe. Como os pênaltis podem não ter sido marcados corretamente pela arbitragem, elas fornecem uma visão imprecisa dos dados. Desta forma, o NP-XG
realça melhor a qualidade das análises. Vamos comparar dois jogadores de uma determinada temporada e cada um deles jogando em ligas diferentes. Os dois jogadores finalizaram exatamente 100 vezes. Vamos excluir desse modelo os pênaltis. Porém, eles marcaram 14 e 8 gols, respectivamente. Então, para esta análise, o que podemos tirar de informações entre as diferenças das finalizações? Ao quantificar a qualidade das 100 chances de cada jogador, a expectativa de gols adiciona contexto adicional às suas finalizações, que vai além das métricas tradicionais, como chutes no gol, distância média dos chutes, entre outras. Os chutes no gol eram usados ao analisar uma partida, e da mesma forma que a pontuação final, podem ser enganosas ao considerar que um chute com expectativa de gols de 0,15 classificado como o mesmo que uma finalização com expectativa de gols de 0,85. Agora, podemos medir a qualidade das chances de cada jogador. Pelas chances que o jogador A teve, esperaríamos que a média do jogador para marcar fosse próxima de 18 gols. Do outro lado, o jogador B, esperávamos que a média do jogador para marcar fossem de 7 gols. Desta forma, podemos concluir o porquê o desempenho dos gols foi tão diferente. Apesar da superioridade do jogador A e do desempenho inferior do jogador B, de acordo com o desempenho dos gols esperados, as 100 chances foram muito diferentes em qualidade e o desempenho mostrou isso. Comparando os perfis de chutes dos dois jogadores, observando seus gols esperados por chute, que avalia a qualidade média das chances de gol de um jogador. A expectativa de gols do jogador A por chute foi de 0,18, o que significa que esperava-se que ele marcasse aproximadamente um gol para cada 5 chutes executados. A expectativa do jogador B resultou em um valor muito menor por chute, 0,07. Onde fica bem evidente no seu mapa de finalizações, onde o tamanho crescente dos pontos indica um valor de expectativa de gols crescente e, portanto, uma maior probabilidade de gols. A métrica dos gols esperados também são aplicada aos times. Neste exemplo, podemos analisar que um jogador ou equipe podem marcar com mais ou menos frequência do que a sua expectativa de gols sugere. Mas a variação que podemos analisar agora é: o jogador está marcando menos gols do que deveria? Quem está criando maiores oportunidades de gol com a expectativa de gols mais alta? O futebol é um esporte com pontuação baixa e, portanto, nossa capacidade de medir a probabilidade de um gol ser marcado é um contexto essencial. Com os gols esperados, especialistas, analistas ganham mais uma ferramenta para quantificar histórias que todo torcedor deseja ouvir. Qual jogador está obtendo mais qualidade nos chutes? A forma sugere que o time deveria estar melhor colocado na classificação geral de sua competição. A Opta possui mais de 2.500.000 finalizações
enriquecidas para análise dos gols esperados. Adicionamos mais de 60 mil jogadores, o que se permite comparar e compreender o desempenho de jogadores e times do mundo inteiro. Os gols esperados é uma métrica que vai além das contagens de chutes tradicionais, mas vale a pena lembrar que é apenas uma métrica. Podemos usá-la para analisar ou avaliar desempenhos, porém, são os gols reais que farão com que os times vençam as suas partidas. O futebol é imprevisível e os gols podem ocorrer de uma série de eventos inesperados. Mas com a expectativa de gols, podemos explicar o quanto improváveis eles eram.